Tem gente que diz que a vida muda devagar, que as coisas vão acontecendo aos poucos, até que um dia você olha para trás e percebe que virou outra pessoa. Mas comigo não foi assim. Comigo, a vida mudou numa quinta-feira, às 4h23 da tarde, com uma ligação de celular que durou menos de 3 minutos. Meu nome é Marlene Aparecida Duarte, tenho 72 anos, e se você me visse hoje, tomando meu café na varanda do meu apartamento, com a Serra do Japi pintada de laranja pelo pôr do sol, jamais imaginaria o que aconteceu comigo há 3 anos. Jamais imaginaria que essa mulher de cabelos brancos e sorriso sereno já teve a porta fechada na própria cara, que já chorou abraçada a um porta-retrato numa kitnet de 20 metros quadrados, se perguntando onde tinha errado, que já quis sumir do mundo aos 69 anos, depois de ser tratada como um móvel velho que ninguém mais queria. Mas deixa eu te contar essa história direito, porque ela não começa naquela quinta-feira. Ela começa muito antes, numa época em que eu ainda acreditava que família era sagrada, que sangue era mais forte que tudo, e que quem ama de verdade jamais abandona. Eu tive uma filha, Beatriz, o nome mais bonito que existe, pelo menos para mim. Ela nasceu num sábado de sol, em 1970, numa maternidade simples de Campinas. E quando a enfermeira colocou aquele embrulhinho nos meus braços, eu soube que minha vida tinha ganhado um sentido que eu nem sabia que faltava. Criei Beatriz praticamente sozinha. Meu marido, Osvaldo, era daqueles homens que acham que liberdade é mais importante que responsabilidade. Quando ela tinha 6 anos, ele chegou em casa num domingo à noite, fez uma mala pequena e disse que precisava viver. Viver. Como se a gente ali, eu e uma criança de 6 anos, não fosse vida de verdade. Ele foi embora e nunca mais voltou. 2 anos depois, recebi uma carta de divórcio enviada de algum lugar do sul. Assinei, dobrei o papel e guardei a mágoa numa gaveta bem funda da alma. Não tinha tempo para sofrer. Tinha uma filha para criar, contas para pagar, uma vida para construir. Comecei a trabalhar como secretária numa imobiliária pequena, daquelas de bairro que vende casa de família e apartamento de 2 quartos. Ganhava pouco, mas era honesto. E Beatriz nunca soube o que era passar necessidade, mesmo que eu tivesse que fazer mágica com o salário todo mês. Com o tempo, fui crescendo. Fiz curso de corretora, tirei meu Cresci, comecei a vender. E descobri que eu tinha jeito para aquilo. Sabia ouvir as pessoas, entender o que elas queriam de verdade, mesmo quando nem elas sabiam direito. Vendi meu primeiro imóvel aos 32 anos, um sobrado antigo perto do centro. E quando recebi a comissão, chorei escondida no banheiro da imobiliária. Era o começo de uma carreira que duraria mais de 3 décadas. Beatriz cresceu me vendo sair cedo e voltar tarde. Mas toda noite, não importava o cansaço, eu sentava na cama dela e conversava sobre o dia, sobre a escola, sobre os sonhos dela. Ela queria ser professora. Dizia que queria ensinar crianças a ler, porque ler abria portas para o mundo inteiro. E eu ficava ali, ouvindo, com o coração transbordando de orgulho. Ela se formou em pedagogia, conseguiu emprego numa escola estadual e casou aos 20 com um rapaz chamado Fernando. Ele parecia bom moço, trabalhador, daqueles que olham a sogra nos olhos e apertam a mão com firmeza. Mas a vida tem dessas surpresas que a gente só descobre depois. Fernando era fraco. Não conseguia manter emprego, vivia de bicos, e Beatriz foi assumindo a casa praticamente sozinha. Eu ajudava como podia, sempre disfarçando para não constranger. Quando minha neta nasceu, em 1990, eu estava na sala de espera da maternidade rezando baixinho. Isabela, outro nome bonito, escolhido por Beatriz em homenagem a uma tia-avó que ela adorava. Quando ouvi o choro daquela criança pela primeira vez, atravessando a porta do centro cirúrgico, fiz uma promessa silenciosa. Prometi que faria qualquer coisa por aquela menina. Qualquer coisa. Fernando durou mais 8 anos. Depois resolveu que também precisava de liberdade, igualzinho Osvaldo tinha feito comigo décadas antes. A história se repetindo, como uma maldição de família. Ele foi embora, sumiu do mapa e nunca mais mandou nem um cartão de aniversário para a própria filha. Beatriz não se casou de novo. Dedicou a vida à escola, aos alunos, a Isabela. E eu dediquei a minha a elas duas.
Era a avó presente, a que buscava na escola, a que levava no médico, a que comprava uniforme e material escolar. Tudo com alegria, tudo achando que era assim que as coisas deviam ser. Isabela cresceu, se formou em administração e aos 27 anos casou com Rodrigo, um rapaz que trabalhava com informática. O casamento foi simples, numa chácara nos arredores de Jundiaí, e eu paguei quase tudo sem que ninguém me pedisse. Achava que era minha obrigação. Afinal, o pai dela não estava ali. 2 anos depois vieram meus bisnetos. Primeiro o Pedro, um menino esperto de olhos escuros que me lembrava Beatriz quando criança. Depois a Manuela, uma princesinha de cachinhos que derretia meu coração só de sorrir. Eu estava presente em cada parto, cada aniversário, cada Natal. Era a bisavó que levava na escola, que ficava com as crianças para o casal viajar, que pagava curso de inglês e ballet sem reclamar. O que eu não contava é que minha filha também tinha prazo de validade nesse mundo. Beatriz tinha 52 anos quando partiu. Um infarto fulminante no meio de uma aula de português para a turma do 5º ano. Caiu ali mesmo, entre as carteiras, cercada de crianças que não entendiam o que estava acontecendo. Quando chegaram ao hospital, não tinha mais o que fazer. Eu soube por telefone. Uma ligação da diretora da escola, a voz tremendo, pedindo desculpas, como se a culpa fosse dela. Larguei o telefone no chão e fiquei parada no meio da sala, olhando para o nada, sentindo que o ar tinha sumido do mundo. O velório foi o dia mais escuro da minha vida. Eu enterrei minha única filha, minha companheira de jornada, a pessoa que mais amei nessa terra. E quando olhei para Isabela, que tinha 32 anos e chorava descontrolada abraçada no caixão, fiz outra promessa. Cuidaria da minha neta como tinha cuidado da minha filha. Ela era tudo que me restava de Beatriz. Nos meses seguintes, me aproximei ainda mais da família de Isabela. Mas o que eu não percebia é que, aos poucos, eu estava me tornando invisível. Útil, mas invisível. Conveniente, mas descartável. Isabela e Rodrigo sempre tiveram dificuldade com dinheiro. Cartão estourado, cheque especial, nome sujo. Quando precisaram de um fiador para alugar uma casa em Jundiaí, eu não hesitei. A casa, aliás, pertencia a uma holding que eu tinha criado décadas antes, quando comecei a investir em imóveis. Mas isso eles não sabiam. Ninguém sabia. Há 3 anos, tudo mudou. Isabela me ligou num domingo à noite, toda animada, com aquela voz doce que ela usava quando queria alguma coisa. Disse que tinha uma proposta para me fazer, que a família estava crescendo, que a casa tinha espaço, e que ela e Rodrigo queriam que eu fosse morar com eles. Que seria maravilhoso ter a avó por perto, que as crianças ficariam felizes, que eu não precisava mais viver sozinha. Meu coração encheu de alegria. Aos 69 anos, a ideia de estar perto dos bisnetos, de ter companhia, de ser cuidada na velhice, parecia um sonho. Perguntei se tinha certeza, se não seria incômodo. Ela jurou que sim, que todos queriam muito, que eu só precisava decidir quando ia me mudar. Nas semanas seguintes, organizei tudo. Meu apartamento em Campinas, onde eu morava há quase 40 anos, estava cheio de memórias. Cada canto tinha uma história, mas eu estava disposta a deixar tudo aquilo para trás, em troca de ter uma família ao meu redor. Coloquei o apartamento à venda. Em menos de um mês, tinha comprador. Enquanto a documentação ficava pronta, comecei a doar móveis, roupas, objetos que não cabiam na mudança. Guardei só o essencial. As fotos de Beatriz, a aliança de casamento da minha mãe, que eu guardava para dar a Isabela um dia, os livros que minha filha amava. Isabela mandava mensagens animadas. Dizia que estava arrumando meu quarto, que as crianças não paravam de perguntar quando a Bisa ia chegar. Eu acreditei em cada palavra. Por que não acreditaria? Era minha neta, sangue do meu sangue. A venda foi concluída numa segunda-feira. Assinei a escritura com o coração apertado, mas esperançoso. Com parte do dinheiro, quitei as dívidas de Isabela e Rodrigo. Quase 40 mil reais em cartões e empréstimos. Fiz de presente, sem que pedissem. Queria chegar na casa deles leve, sem preocupações. Na quinta-feira daquela mesma semana, eu estava de joelhos no chão do apartamento vazio, embrulhando em papel os porta-retratos com as fotos de Beatriz. Eram as últimas coisas a serem guardadas. O caminhão de mudança viria no dia seguinte. Eu estava cansada,
mas feliz. Foi quando meu celular tocou. Era a Isabela. Atendi sorrindo, achando que era para confirmar algum detalhe, mas a voz dela estava diferente. Tensa, apressada, como se estivesse arrancando um curativo. Ela disse que precisava me contar uma coisa, que tinha surgido uma situação, que Dona Neuza, a mãe de Rodrigo, estava passando por dificuldades em Sorocaba, que tinha perdido o apartamento e não tinha para onde ir, e que Rodrigo, como bom filho, não podia deixar a mãe na rua. Meu estômago gelou. Perguntei o que isso tinha a ver com minha mudança. A voz de Isabela ficou ainda mais baixa. Ela disse que a casa só tinha um quarto de hóspedes e que Dona Neuza era mais nova, tinha mais disposição para ajudar com as crianças, e Rodrigo achava que fazia mais sentido ela ficar. Fiquei muda. O chão sumiu. Ela continuou falando, atropelando palavras, que sentia muito, que não era a intenção, que as coisas tinham mudado de última hora, que eu ia entender, não ia? Que eu sempre fui tão compreensiva, que talvez eu pudesse procurar outro lugar, que ela torcia para eu encontrar algo bom. Tentei falar. Minha voz não saiu. Ela preencheu o silêncio dizendo que precisava desligar, que as crianças estavam chamando, e desligou. Assim, como se tivesse cancelado uma entrega de supermercado. Fiquei ali, ajoelhada no chão vazio do meu apartamento, que já não era mais meu, segurando a foto de Beatriz sorrindo, e senti o mundo inteiro desabar sobre minha cabeça. Liguei de volta. Caixa postal. Mandei mensagem. Visualizado, sem resposta. Liguei para o telefone fixo. Quem atendeu foi Rodrigo, que disse secamente que Isabela não podia falar, e desligou. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada entre caixas de uma vida que não tinha mais destino, olhando para o teto, tentando entender como tinha chegado ali. Eu tinha vendido minha casa, doado meus móveis, quitado as dívidas deles, e agora estava na rua. O silêncio daquele apartamento vazio foi o mais ensurdecedor que já ouvi na vida. Era o silêncio de quem descobre, aos 69 anos, que amor não protege ninguém de ser descartado, que família pode ser só uma palavra, e que às vezes as pessoas que a gente mais ama são exatamente as que mais conseguem nos machucar. Mas o que Isabela não sabia, o que ela jamais imaginou, é que aquela ligação não seria o fim da minha história. Seria apenas o começo. Quando o sol nasceu na sexta-feira, eu ainda estava no mesmo lugar, sentada no chão, encostada na parede, com as pernas dormentes e os olhos secos. A luz entrava pela janela sem cortina, batendo nas caixas empilhadas, iluminando uma vida inteira empacotada que não tinha mais para onde ir. Meu celular tinha 17% de bateria. Nenhuma mensagem de Isabela. Nenhuma ligação. Era como se eu tivesse deixado de existir no momento em que deixei de ser útil. Foi Dona Carmen quem me salvou. Minha vizinha de porta há 30 anos, uma viúva que tinha me visto criar Beatriz. Ela apareceu de manhã para se despedir, achando que eu estava de malas prontas. Quando me viu ali no chão, com a mesma roupa do dia anterior e os olhos perdidos, ela não perguntou nada. Sentou do meu lado, pegou minha mão e ficou ali. Contei tudo. Dona Carmen ouviu em silêncio. Quando terminei, ela disse apenas: Marlene, você vem comigo. Agora. Ela tinha uma prima que alugava kitnetes no centro. Conseguiu uma para mim por um preço simbólico. Era um cômodo com banheiro e bancada, mas era um teto. Me mudei com as poucas caixas que restavam. Deitei no colchão emprestado e olhei para o teto baixo. Eu, que tinha construído um patrimônio ao longo de décadas, estava ali, sozinha, descartada. Mas o que eu ainda não sabia é que a vida estava prestes a me mostrar algo que eu tinha esquecido. Que eu não era apenas avó. Eu era Marlene. Os primeiros dias naquela kitnet foram os mais longos da minha vida. O tempo parecia ter parado, preso entre as 4 paredes apertadas que agora eram meu único refúgio. Eu acordava de madrugada, olhava para o teto desconhecido e levava alguns segundos para lembrar onde estava. E quando lembrava, a dor voltava como se fosse nova. A kitnet ficava no 3º andar de um prédio antigo, sem elevador, com escadas de mármore gasto pelo tempo. O banheiro era tão pequeno que eu precisava fechar a porta para conseguir usar o chuveiro. A janela dava para um muro de tijolos do prédio vizinho, então mesmo de dia o lugar ficava escuro. Mas eu não reclamava.
Não tinha esse direito. Tinha um teto, e isso já era mais do que eu achava que teria depois daquela ligação. Dona Carmen aparecia todo dia, sem falta. Trazia pão caseiro, às vezes um pedaço de bolo, sempre com aquele jeitinho de quem não quer fazer caridade, mas também não consegue ver uma amiga sofrer. Ela se sentava na única cadeira do lugar. Eu ficava na beirada da cama e a gente conversava. Ou melhor, ela conversava. Eu mais ouvia, porque falar exigia uma energia que eu não tinha. Foi Dona Carmen quem me contou o que estava acontecendo em Jundiaí. Ela tinha uma sobrinha que morava perto da casa de Isabela, e as notícias chegavam sem eu pedir. Dona Neuza tinha se instalado como se fosse a dona do lugar. Reorganizou a cozinha do jeito dela, mudou a decoração da sala e, segundo a sobrinha, andava pela vizinhança dizendo que finalmente a família estava completa. Ouvir aquilo doeu mais do que eu esperava. Não pela casa, não pelos móveis, mas pela facilidade com que eu tinha sido substituída. Como se todos aqueles anos cuidando de Isabela, todos os sacrifícios, todas as noites em claro, não significassem nada. Como se eu fosse apenas uma peça que podia ser trocada por outra a qualquer momento. Uma semana depois de me mudar para a kitnet, decidi fazer algo que talvez não devesse. Decidi ir a Jundiaí ver meus bisnetos. Peguei o ônibus intermunicipal às 7 da manhã. Quase 2 horas de viagem, com o coração apertado e as mãos suando. Eu não sabia o que ia encontrar, não sabia como seria recebida, mas precisava ver Pedro e Manuela. Precisava olhar nos olhos de Isabela e entender como ela tinha sido capaz. Desci no terminal e peguei outro ônibus até o bairro onde eles moravam. A casa ficava numa rua arborizada, tranquila, daquelas onde as crianças ainda brincam na calçada. Eu conhecia cada detalhe daquela fachada. Tinha ajudado a escolher a cor da pintura, tinha plantado as roseiras do jardim da frente, tinha passado tantos domingos ali que parecia mais minha casa do que o apartamento onde eu morava. Quando virei a esquina, meu coração disparou. Tinha um carro diferente na garagem. Um sedã prata que eu nunca tinha visto. O carro de Dona Neuza. Parei na calçada por um momento, respirando fundo, tentando criar coragem. Não era uma visita fácil. Eu sabia que podia ser humilhada, ignorada, mandada embora. Mas eu precisava tentar. Por mim, pelos meus bisnetos, pela memória de Beatriz. Caminhei até o portão e toquei a campainha. Ouvi passos lá dentro, vozes abafadas e depois silêncio. Toquei de novo. Mais silêncio. Na terceira vez, a porta se abriu. Mas não foi Isabela quem apareceu. Foi Dona Neuza. Ela estava de avental, com os cabelos presos num coque frouxo, como se estivesse no meio de alguma tarefa doméstica. Me olhou de cima a baixo, com aquele sorrisinho que eu conhecia das poucas vezes que nos encontramos. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso de vitória. Perguntei se podia entrar, se podia ver as crianças. Ela cruzou os braços e encostou no batente da porta, bloqueando a passagem com o corpo. Disse que as crianças estavam ocupadas, que era a hora do almoço, que eu deveria ter ligado antes de aparecer assim, de surpresa, que não dava para receber visita com a casa desarrumada. Senti o sangue subir para o rosto. Aquela era minha família. Aqueles eram meus bisnetos. E aquela mulher que estava ali há menos de 2 semanas me tratava como se eu fosse uma estranha inconveniente. Chamei por Isabela. Minha voz saiu mais alta do que eu queria, mas eu não me importei. Chamei de novo. E então ela apareceu, atrás da sogra, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de vergonha, irritação e algo que parecia medo. Pedi para entrar. Disse que só queria ver Pedro e Manuela, dar um abraço, saber como estavam. Isabela olhou para Dona Neuza como se pedisse permissão, e aquele olhar me destruiu por dentro. Minha neta, que eu tinha criado, que eu tinha sustentado, precisava de autorização da sogra para deixar a própria avó entrar. Isabela disse que não era um bom momento, que as crianças estavam fazendo lição, que depois ela me ligaria para marcar uma visita. Depois, sempre depois. Dona Neuza sorriu de novo, daquele jeito venenoso, e disse que a casa estava mesmo uma bagunça, que não dava para receber ninguém assim. E então, olhando diretamente nos meus olhos, ela fechou a porta. Na minha cara, com minha neta assistindo sem fazer nada. Fiquei parada na calçada por não sei quanto tempo.
As pernas tremendo, os olhos ardendo, o peito tão apertado que eu mal conseguia respirar. Lá dentro, ouvi a risada de Pedro. Uma risada de criança, inocente, sem saber que a bisavó estava ali fora sendo tratada como uma mendiga. A vizinha da frente, uma senhora que eu conhecia de vista, estava varrendo a calçada e viu tudo. Ela me olhou com pena, aquela pena que dói mais que qualquer insulto, e eu quis desaparecer. Quis que o chão abrisse e me engolisse ali mesmo. Voltei para o ponto de ônibus caminhando devagar, como se estivesse carregando pedras nos ombros. Sentei no banco de madeira e esperei, olhando para o nada, sentindo que alguma coisa dentro de mim tinha se quebrado de vez. No ônibus de volta, encostei a cabeça no vidro e deixei as lágrimas caírem em silêncio. A paisagem passava do lado de fora, borrada, distante, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa. E de certa forma estava, porque a Marlene que tinha ido a Jundiaí naquela manhã, cheia de esperança, não era a mesma que estava voltando. Cheguei em Campinas no fim da tarde. Subi as escadas do prédio devagar, cada degrau pesando como chumbo. Quando abri a porta da kitnet e vi aquele espaço minúsculo, escuro, solitário, algo se transformou dentro de mim. Não era mais tristeza, era outra coisa. Uma clareza fria, cortante, que vem quando a gente finalmente enxerga as pessoas como elas realmente são. Isabela não tinha sido manipulada. Ela tinha escolhido. Escolhido a sogra, escolhido o marido, escolhido a conveniência. E quando eu deixei de ser conveniente, ela me descartou. Simples assim. Sentei na cama e fiquei olhando para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Isabela não tinha nem perguntado se eu tinha chegado bem, se eu estava precisando de alguma coisa. Era como se a visita não tivesse acontecido. Como se eu não existisse. Foi nesse momento que lembrei de uma coisa. Uma coisa que eu tinha guardado num canto da memória, que nunca achei que fosse precisar usar. A casa onde Isabela morava pertencia à minha holding. Eu era a dona. Levantei da cama e fui até a caixa onde tinha guardado os documentos importantes. Procurei até encontrar a pasta com os contratos dos imóveis administrados pelo Dr. Maurício. E lá estava. O contrato de locação da casa em Jundiaí, com a data de vencimento marcada em vermelho, dali a 40 dias. Meu coração acelerou. Não de raiva, não de vingança, de possibilidade. Durante anos, eu tinha mantido essa informação em segredo. Achava que não era importante, que era só mais um investimento entre tantos outros. Isabela nunca perguntou de quem era a casa que alugava, e eu nunca oferecia a informação. O contrato era administrado pela imobiliária. Os pagamentos caíam direto na conta da holding, e todo mundo seguia a vida sem saber. Mas agora, sentada naquela kitnet, com a porta recém-fechada na minha cara, ainda ardendo na memória, eu via as coisas de outro jeito. Peguei o celular e liguei para o Dr. Maurício. Ele atendeu no terceiro toque, com aquela voz calma de sempre. Perguntou como eu estava, se tinha se acomodado bem, se precisava de alguma coisa. Ele era um dos poucos que sabiam da minha situação, porque tinha me ajudado com a venda do apartamento. Expliquei o que tinha acontecido. A ligação de Isabela, o cancelamento da mudança, a visita humilhante. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper, como fazia há mais de 20 anos. Quando terminei, ficou calado por um momento. Depois disse com cuidado: "Marlene, você quer que eu faça alguma coisa?" Respirei fundo. Era uma pergunta simples, mas a resposta mudaria tudo. Disse que queria pensar, que precisava de alguns dias para decidir. Ele entendeu, como sempre entendia, e disse que estaria disponível quando eu quisesse conversar. Desliguei e fiquei olhando para a janela escura. Do lado de fora, a cidade seguia sua rotina, indiferente ao que estava acontecendo dentro daquele cubículo. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na rua, famílias se reunindo para o jantar, vida normal, seguindo em frente, e eu ali, com 69 anos, sozinha, tentando decidir se ia usar a única arma que tinha contra a neta que me traiu. Não dormi naquela noite. Fiquei deitada no escuro, pensando em Beatriz, no que ela diria se estivesse viva. Minha filha era uma mulher de princípios, daquelas que acreditam em justiça, mas também em família. Ela ficaria horrorizada com o que Isabela tinha feito.
mas também ficaria preocupada se eu fizesse algo por impulso, por raiva. Lembrei de uma conversa que tivemos meses antes dela partir. Estávamos na cozinha do meu apartamento, tomando café, e ela disse algo que ficou gravado na minha memória. Disse que às vezes a gente precisa deixar as pessoas sentirem o peso das próprias escolhas, que proteger demais é também uma forma de prejudicar. Na época, ela estava falando sobre Isabela, sobre como eu mimava demais a menina, como eu resolvia todos os problemas dela sem deixar que ela aprendesse a se virar. Beatriz me alertou que um dia isso cobraria seu preço, que Isabela cresceria achando que sempre haveria alguém para salvar ela das consequências. Minha filha estava certa, e eu, cega de amor, não quis enxergar. Os dias seguintes foram de reflexão. Eu saía para caminhar no parque perto do prédio, sentava num banco e ficava pensando. Observava as famílias passando, avós com netos, mães com filhos, e me perguntava onde tinha errado. Se tinha amado demais, dado demais, esperado demais. Dona Carmen me disse que eu não tinha culpa, que algumas pessoas simplesmente não sabem reconhecer o que têm até perder. Que Isabela era adulta, tinha feito escolhas adultas, e agora precisava arcar com elas. 2 semanas depois da minha visita a Jundiaí, tomei a decisão. Liguei para o Dr. Maurício e disse que não queria renovar o contrato de locação, que ele enviasse a notificação padrão solicitando a desocupação do imóvel no prazo legal de 30 dias. Ele perguntou se eu tinha certeza. Disse que sim. Perguntou se eu queria que a notificação fosse discreta, sem mencionar meu nome diretamente. Disse que não. Que meu nome apareceria no documento como proprietária, exatamente como estava no contrato original. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Mas não de medo. De algo que eu não sentia há muito tempo. Uma sensação de controle sobre a própria vida. A notificação seria entregue em poucos dias. E quando Isabela visse meu nome ali, quando finalmente entendesse quem era a dona daquela casa que ela achava que podia usar para me substituir, ela saberia uma coisa que tinha esquecido. Que eu não era apenas a avó boazinha que dizia sim para tudo. Eu era Marlene Aparecida Duarte. Uma mulher que tinha construído um patrimônio sozinha, que tinha sobrevivido a um marido que a abandonou, que tinha enterrado a própria filha e continuado de pé. E essa mulher, finalmente, tinha parado de pedir permissão para existir. A notificação foi entregue numa terça-feira de manhã, exatamente 5 dias depois que liguei para o Dr. Maurício. Ele me mandou uma mensagem simples, sem rodeios. Documento entregue. Rodrigo assinou o recebimento às 9h47. Olhei para o celular e senti o coração acelerar. Não de medo, não de arrependimento, de expectativa. Pela primeira vez em semanas, eu não estava esperando que alguma coisa acontecesse comigo. Eu tinha feito acontecer. Guardei o celular e continuei minha rotina naquela kitnet apertada. Tinha aprendido a me virar naquele espaço minúsculo, a encontrar pequenas alegrias no meio do caos. De manhã, tomava café olhando pela janela que dava para o muro, imaginando o céu que existia lá em cima. À tarde, descia para caminhar no parque, sentava num banco e observava as pessoas passando. À noite, lia os livros que tinha trazido, os mesmos que Beatriz amava, e sentia que ela estava ali comigo de alguma forma. Dona Carmen continuava aparecendo todo dia. Ela sabia da notificação, sabia do que eu tinha feito e me apoiava sem julgamento. Dizia que eu estava certa, que ninguém merecia ser tratado daquele jeito, que Isabela precisava aprender que ações têm consequências. Mas mesmo com todo esse apoio, uma parte de mim ainda doía. Uma parte que eu tentava esconder, que eu tentava ignorar, mas que existia. A parte que ainda amava minha neta, que ainda lembrava dela pequena, correndo pela casa, me chamando de vovó com aquela voz fininha de criança. O telefone tocou 40 minutos depois da entrega da notificação. Eu estava sentada na beirada da cama, dobrando umas roupas que tinha lavado na pia do banheiro, quando vi o nome no visor. Isabela. Meu coração disparou, mas eu não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Precisava de um momento para me preparar. Ela ligou de novo, e de novo, e de novo. Na 5ª ligação, atendi. Não disse nada, apenas fiquei em silêncio, esperando. A voz do outro lado estava irreconhecível, trêmula,
aguda, entrecortada por uma respiração ofegante que parecia soluço contido. Isabela tentou falar, mas as palavras saíam emboladas, atropeladas, como se a língua não conseguisse acompanhar o desespero. Vó, é a senhora? Por favor, me diz que é engano, me diz que não é verdade. Respirei fundo antes de responder. Minha voz saiu calma, muito mais calma do que eu esperava. O que não é verdade, Isabela? A notificação? O documento? Esse papel que chegou aqui dizendo que a gente tem 30 dias para sair da casa. E o nome que está aqui como proprietária. Ela parou. Ouvi um som abafado, como se tivesse tampado a boca com a mão. Depois continuou, a voz ainda mais frágil. É o seu nome, vó. Marlene Aparecida Duarte. É a senhora. A senhora é dona dessa casa? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por crueldade, não para fazer drama, mas porque aquele momento, aquela pergunta, merecia uma resposta pensada. Uma resposta que eu carregaria pelo resto da vida. Sim, Isabela, eu sou a dona dessa casa. Sempre fui. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Eu quase podia ouvir o mundo de Isabela desmoronando, tijolo por tijolo, certeza por certeza. Tudo o que ela achava que sabia sobre mim, sobre nossa relação, sobre quem mandava em quem, estava ruindo naquele instante. Mas como? A gente aluga essa casa há anos. A imobiliária nunca disse nada. O contrato está no nome da minha holding, Isabela. Uma empresa que eu criei há mais de 20 anos, quando comecei a investir em imóveis. A imobiliária administra, mas a proprietária sempre fui eu. A senhora sabia? Esse tempo todo a senhora sabia que a gente morava numa casa sua e nunca disse nada? Eu achava que não era importante. Era só mais um investimento. Vocês pagavam o aluguel em dia, eu recebia na conta da empresa, todo mundo seguia a vida. Nunca pensei que fosse precisar usar essa informação. A voz de Isabela mudou. O desespero deu lugar a algo diferente. Algo que parecia raiva misturada com incredulidade. Então a senhora está fazendo isso de propósito? Está nos expulsando de propósito? Por vingança? Senti uma pontada no peito, mas não deixei transparecer na voz. Não é vingança, Isabela. É consequência. Vocês tomaram uma decisão quando me descartaram para colocar a mãe do Rodrigo no meu lugar. Eu estou tomando a minha agora. Mas a senhora não pode fazer isso. A gente tem 2 crianças, vó. O Pedro e a Manuela, seus bisnetos. A senhora vai jogar eles na rua? Eu não estou jogando ninguém na rua. Estou exercendo o meu direito de não renovar um contrato de locação. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar. É tempo suficiente. Tempo suficiente? A senhora sabe que nosso nome está sujo, que a gente não consegue alugar nada sem fiador, que... Ela parou de repente, como se tivesse se dado conta de algo, e eu sabia exatamente o que era. É, Isabela, eu sei, porque fui eu que fui fiadora de vocês todos esses anos. E não vou mais ser. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio de derrota, de quem finalmente entende a dimensão do buraco em que se meteu. Isabela ficou calada por tanto tempo que eu achei que tinha desligado. Quando ela voltou a falar, a voz era outra, mais baixa, mais controlada, quase suplicante. Vó, por favor, me deixe explicar. As coisas não foram do jeito que a senhora está pensando. Eu não queria te magoar. Eu juro. Foi o Rodrigo que insistiu. Foi a mãe dele que pressionou. Você o quê, Isabela? Você assistiu a sogra fechar a porta na minha cara e não fez nada. Você me viu parada na calçada, sendo humilhada, e ficou em silêncio. Você não me ligou uma única vez para saber se eu tinha onde dormir depois que me cancelou. Eu ia ligar, vó, mas não ligou. Em nenhum momento durante todas essas semanas você se perguntou onde eu estava, como eu estava sobrevivendo. Você só está ligando agora porque descobriu que eu tenho algo que você precisa. Isabela começou a chorar. Um choro alto, desesperado, daqueles que fazem o peito doer de ouvir. E doeu. Doeu muito, porque apesar de tudo, apesar de toda a mágoa, ela ainda era minha neta. Ainda era filha da minha Beatriz. Vó, pelo amor de Deus, eu errei, tá? Eu sei que errei, mas a senhora não pode destruir minha vida por causa de um erro. A senhora sempre foi tão boa, tão compreensiva.
Foi exatamente por isso que vocês acharam que podiam me tratar assim, Isabela. Porque eu sempre fui boa demais, compreensiva demais. Eu deixei vocês pensarem que meu amor não tinha limite, que minha paciência não tinha fim. Mas tem, tudo tem. Então é isso? A senhora não vai voltar atrás? Respirei fundo. Aquela era a pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que eu tinha ensaiado responder dezenas de vezes na minha cabeça. Não, Isabela. Eu não vou voltar atrás. Vocês têm 30 dias. Ela desligou sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sentada na beirada da cama, olhando para o celular escuro, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Primeiro foi Rodrigo, furioso, gritando que eu estava destruindo a família, que ele nunca tinha gostado de mim mesmo, que eu era uma velha amarga e vingativa. Desliguei na cara dele sem responder uma palavra. Depois vieram os parentes. Tios, primos, gente que eu não via há anos, de repente aparecendo para dar opinião sobre a minha vida. Todos diziam a mesma coisa, que eu estava errada, que família era sagrada, que eu deveria perdoar e esquecer. Uma prima distante, que eu mal lembrava o nome, teve a coragem de me dizer que eu estava sendo cruel com as crianças, que Pedro e Manuela não tinham culpa de nada. Respondi que ela estava certa, que as crianças não tinham culpa, mas que os pais delas tinham, e que eu não ia mais carregar as consequências das escolhas dos outros. Dona Carmen ficou do meu lado em cada ligação, em cada mensagem, em cada tentativa de me fazer mudar de ideia. Ela dizia que eu estava sendo forte, que era isso que precisava ser feito, que pessoas como Isabela só aprendem quando sentem na pele. Mas à noite, quando Dona Carmen ia embora e eu ficava sozinha naquela kitnet, as dúvidas apareciam. Será que eu estava certa? Será que não estava sendo dura demais? Será que Beatriz, se estivesse viva, aprovaria o que eu estava fazendo? Numa dessas noites, peguei a caixa onde guardava as coisas mais importantes. Lá dentro, entre documentos e fotografias, estava a aliança de casamento da minha mãe. Uma aliança simples, de ouro gasto pelo tempo, que ela usou durante 53 anos de casamento. Quando ela partiu, me pediu para guardar e dar para minha neta quando ela casasse. Eu tinha guardado para Isabela. Durante anos, imaginei o momento em que entregaria aquela aliança para ela, contando a história da minha mãe, passando adiante uma tradição de família. Mas agora, segurando aquele anel na palma da mão, eu não sabia mais se queria dar. Não por raiva, por proteção. Aquela aliança representava um amor que durou a vida inteira, um compromisso que nunca foi quebrado. Isabela tinha mostrado que não entendia o que isso significava, que para ela, amor era algo descartável, que podia ser trocado quando aparecia algo mais conveniente. Guardei a aliança de volta na caixa. Talvez um dia eu desse para Manuela, quando ela crescesse. Ou talvez ficasse comigo até o fim. Eu ainda não sabia. Mas sabia que não daria para quem não merecia. Uma semana depois da notificação, Isabela apareceu na porta da kitnet. Eu estava terminando de almoçar, um prato simples de arroz com ovo que eu mesma tinha feito, quando ouvi a campainha. Abri a porta e lá estava ela. Mais magra do que eu lembrava, com olheiras fundas e os olhos inchados de quem tinha chorado muito. Ela olhou para dentro da kitnet e eu vi o choque no rosto dela. O espaço minúsculo, a cama de solteiro encostada na parede, a bancada improvisada que servia de cozinha. Ela estava vendo pela primeira vez onde eu tinha ido parar depois que ela me descartou. Vó, a senhora está morando aqui? É o que eu consegui, Isabela. Depois que vendi meu apartamento para ir morar com vocês e vocês cancelaram tudo. Ela ficou parada na porta, sem saber se entrava ou não. Eu não convidei, apenas fiquei ali, esperando. Eu não sabia que a senhora estava assim. Eu achei que... Você achou o quê? Que eu tinha outro lugar para ir? Que eu ia me virar de algum jeito? Você sequer pensou nisso, Isabela? Ela baixou a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer, mas dessa vez silenciosas, sem o drama das ligações anteriores. Eu vim pedir perdão, vó. Vim pedir uma chance. Eu sei que errei. Eu sei que fui horrível, mas eu não sabia. Eu não imaginava. O que você não imaginava? Que suas ações tinham consequências? Que eu tinha sentimentos? Que eu podia me machucar? Eu pensei que a senhora ia entender,
que ia aceitar. A senhora sempre aceitou tudo, sempre relevou tudo. E esse foi meu erro, Isabela. Aceitar demais, relevar demais, ensinar vocês que eu não tinha limites. Mas eu tenho. E vocês cruzaram. Ela levantou os olhos, vermelhos, suplicantes. A senhora não vai mudar de ideia? Nem pelo Pedro e pela Manuela? Senti o coração apertar ao ouvir os nomes dos meus bisnetos, mas mantive a voz firme. Eu amo o Pedro e a Manuela, mas não vou mais aceitar ser usada por amor a eles. Vocês vão encontrar outro lugar para morar. Vão se virar como todo mundo se vira. E talvez, só talvez, aprendam a valorizar as pessoas antes de perdê-las. Isabela ficou me olhando por um longo momento. Eu vi várias emoções passarem pelo rosto dela. Raiva, tristeza, arrependimento e algo que parecia, finalmente, compreensão. A senhora mudou, vó. Não, Isabela. Eu voltei a ser quem eu sempre fui antes de passar a vida inteira tentando agradar todo mundo. Eu voltei a ser Marlene. Ela foi embora sem dizer mais nada. Desceu as escadas devagar, os passos ecoando no corredor vazio. Eu fechei a porta e encostei nela, respirando fundo. Tinha sido a conversa mais difícil da minha vida. Mais difícil que o divórcio. Mais difícil que a viuvez. Mais difícil até que o velório de Beatriz. Porque dessa vez eu estava escolhendo me afastar. Estava escolhendo dizer não. Estava escolhendo a mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, essa escolha parecia certa. Os 30 dias passaram mais rápido do que eu imaginava. E mais devagar também, se é que isso faz sentido. Cada manhã eu acordava naquela kitnet, sabendo que o prazo estava correndo, que em algum lugar de Jundiaí minha neta estava entrando em desespero e que eu era a causa disso. Era uma sensação estranha. Não era prazer, não era satisfação. Era apenas a consciência de que as coisas estavam acontecendo exatamente como deveriam acontecer. Dona Carmen me mantinha informada através da sobrinha dela. Segundo ela, a casa de Isabela tinha virado um campo de batalha. Rodrigo culpava Isabela por ter me maltratado. Isabela culpava Rodrigo por ter trazido a mãe dele e Dona Neuza culpava todo mundo menos ela mesma. As crianças, coitadas, estavam no meio daquele fogo cruzado sem entender nada. Uma semana antes do prazo acabar, Dona Neuza foi embora. Voltou para Sorocaba, para a casa de uma irmã que aceitou recebê-la temporariamente. Segundo a sobrinha de Dona Carmen, ela saiu xingando todo mundo, dizendo que tinha sido enganada, que ninguém tinha avisado que a casa era da sogra velha. Como se isso mudasse alguma coisa. Como se a culpa fosse de qualquer pessoa além dela mesma. Confesso que senti uma pontada de satisfação quando soube dessa notícia. Não por maldade, mas por justiça. Dona Neuza tinha entrado naquela casa pisando em mim, achando que tinha vencido alguma disputa que só existia na cabeça dela. Agora, estava saindo pela porta dos fundos, sem ter onde ficar, dependendo da caridade dos outros. Exatamente como ela quis que eu ficasse. Mas a satisfação durou pouco, porque junto com essa notícia veio outra, que me pegou de surpresa. Isabela estava grávida. Dona Carmen me contou numa tarde de quarta-feira, enquanto tomávamos café na minha kitnet. Ela tinha descoberto pela sobrinha, que tinha ouvido de uma vizinha, que tinha visto Isabela saindo de uma clínica com exames na mão. Grávida de quase 3 meses, segundo os cálculos. Fiquei em silêncio por um longo tempo depois de ouvir isso. Uma parte de mim quis acreditar que era mentira, que era só fofoca de vizinhança. Mas outra parte, a parte que conhecia Isabela desde que ela era um bebê, sabia que era verdade. E essa parte doía. Um bebê. Mais um bisneto. Uma criança que estava sendo gerada no meio daquele caos todo, que nasceria numa família destroçada, que talvez nunca conhecesse a bisavó porque os pais tinham decidido me descartar. Dona Carmen perguntou se aquilo mudava alguma coisa. Se eu ia reconsiderar, adiar o prazo, dar mais uma chance. Olhei para ela e disse que não. Que uma gravidez não apagava o que tinha sido feito. Que se Isabela estava grávida, tinha mais um motivo para aprender a se virar, para amadurecer, para parar de esperar que os outros resolvessem a vida dela. Mas por dentro, eu estava em pedaços. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, com a mão no peito, sentindo o coração bater forte demais. Pensei em Beatriz,
em como ela ficaria feliz em saber que seria avó de novo. Pensei em como ela ficaria triste em ver o que a família tinha se tornado. E pensei em mim, numa encruzilhada que eu mesma tinha criado. Será que eu estava sendo dura demais? Será que uma criança inocente deveria pagar pelos erros dos pais? Será que eu conseguiria viver sabendo que meu bisneto nasceu enquanto eu expulsava a mãe dele de casa? As perguntas rodavam na minha cabeça como um carrossel quebrado, sempre voltando ao mesmo lugar sem nunca chegar a uma resposta. Eu sabia que estava certa em me defender, em exigir respeito, em mostrar que tinha limites, mas também sabia que o preço dessa decisão era alto. Alto demais, talvez. No dia seguinte, Isabela me ligou. Dessa vez, eu atendi no primeiro toque. A voz dela estava diferente das outras vezes. Não era desesperada, não era suplicante. Era cansada, derrotada. Como se ela tivesse chorado todas as lágrimas que tinha, e agora só restasse um vazio. Ela disse que precisava me contar uma coisa, que não queria que eu soubesse por outras pessoas, que estava grávida. Respondi que já sabia. Ela ficou em silêncio por um momento, provavelmente se perguntando como a notícia tinha chegado até mim, mas não perguntou. Apenas continuou falando, com aquela voz monótona de quem já desistiu de lutar. Disse que tinha ido ao médico naquela semana, que a gravidez era de risco por causa do estresse que ela estava passando, que o médico recomendou repouso, tranquilidade, coisas que ela não tinha como ter no meio daquela situação toda. Disse que não estava me contando para me chantagear, para me fazer mudar de ideia. Estava contando porque eu tinha o direito de saber, porque, apesar de tudo, eu ainda era a bisavó daquela criança. Escutei tudo em silêncio. Quando ela terminou, fiz a única pergunta que importava. O que você quer de mim, Isabela? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz tremeu pela primeira vez. Eu não sei mais o que eu quero, vó. Eu só sei que eu errei, que eu destruí tudo. Que eu perdi a senhora, perdi minha casa e agora estou perdendo até a minha saúde. Eu não estou pedindo para a senhora mudar de ideia. Eu só queria que a senhora soubesse que eu entendi, que eu finalmente entendi o que eu fiz. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquelas palavras eram as que eu queria ouvir há semanas, mas agora que estavam ali, não traziam a satisfação que eu esperava. Traziam apenas mais peso. Vocês encontraram onde morar? Achamos um apartamento, pequenininho, num bairro mais afastado. O dono aceitou alugar sem fiador porque pagamos 6 meses adiantado. Foi quase tudo que a gente tinha guardado. E o Rodrigo? Ele está trabalhando dobrado para conseguir pagar as contas. A gente cortou tudo que podia cortar. Mas vai dar certo. Tem que dar. Ela fez uma pausa e depois acrescentou quase num sussurro. A senhora tinha razão, vó. A gente nunca aprendeu a se virar porque sempre teve alguém para resolver. Agora não tem mais. E é assustador. Mas talvez seja o que a gente precisava. Fiquei calada por um momento, processando aquelas palavras. Isabela estava diferente. Não era mais a neta mimada que achava que o mundo girava ao redor dela. Era uma mulher assustada, mas consciente. Uma mulher que estava finalmente crescendo, mesmo que da pior maneira possível. O prazo acaba em 3 dias, Isabela. Eu sei, a gente vai sair antes. A mudança está marcada para sábado. E as crianças? O Pedro está confuso, pergunta toda hora quando vai poder ver a Bisa. A Manuela ainda é pequena demais para entender. Mas eles sentem falta da senhora, avó. Muita falta. Aquilo me atingiu como um soco. Pedro perguntando por mim. Manuela sentindo minha falta mesmo sem entender o que estava acontecendo. Meus bisnetos, que não tinham culpa de nada, pagando o preço das escolhas dos adultos. Eu também sinto falta deles, Isabela. Foi a primeira vez em semanas que eu admiti isso em voz alta. A primeira vez que deixei a armadura cair, mesmo que só um pouco. Isabela deve ter percebido, porque a voz dela mudou. Ficou mais suave, mais esperançosa. Será que um dia a gente pode tentar de novo, vó? Não agora, eu sei que não. Mas um dia, quando a senhora estiver pronta, quando eu tiver provado que mudei, pensei antes de responder. Não queria dar falsas esperanças, mas também não queria fechar todas as portas. Eu não sei, Isabela. Sinceramente, eu não sei. Muita coisa aconteceu. Muita coisa que não dá para apagar. Mas eu também sei que guardar mágoa só envelhece a alma. Então, talvez. Um dia. Mas esse dia não é hoje.
Ela aceitou. Não insistiu, não chorou, não tentou me convencer. Apenas disse que entendia, que ia respeitar meu tempo e que quando eu estivesse pronta, ela estaria lá. Desligamos sem mais palavras. E eu fiquei ali, sentada na beirada da cama, olhando para o celular escuro, sentindo que alguma coisa tinha mudado. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. O sábado da mudança chegou sem alarde. Eu soube por Dona Carmen que eles tinham saído da casa de madrugada, com um caminhão pequeno de mudança e a vida inteira comprimida em caixas. A sobrinha dela viu quando eles partiram. Disse que Isabela estava calada, que Rodrigo parecia derrotado e que as crianças dormiam no banco de trás do carro, alheias a tudo. A casa ficou vazia. A mesma casa onde eu tinha plantado roseiras, onde eu tinha passado domingos inteiros brincando com meus bisnetos, onde eu deveria estar morando agora se as coisas tivessem sido diferentes. Vazia, silenciosa, esperando um novo destino. Doutor. Maurício me ligou na segunda-feira para perguntar o que eu queria fazer com o imóvel. Se queria vender, alugar de novo ou deixar fechado por um tempo. Pedi uns dias para pensar. Na verdade, eu já sabia o que queria fazer. Só precisava de coragem para admitir. Naquela semana, fiz algo que não fazia há muito tempo. Visitei o cemitério onde Beatriz estava enterrada. Levei flores, as que ela mais gostava, e sentei no banco de pedra em frente ao túmulo. Contei tudo para ela. Contei sobre Isabela, sobre a ligação, sobre a porta fechada, sobre a notificação. Contei sobre a gravidez, sobre a mudança, sobre as crianças perguntando por mim. Contei sobre minhas dúvidas, meus medos, minha raiva que estava aos poucos se transformando em outra coisa. E perguntei a ela, como se ela pudesse me ouvir, se eu tinha feito a coisa certa. O vento soprou suave, mexendo as folhas da árvore que fazia sombra sobre o túmulo. E eu, que nunca fui de acreditar em sinais, senti naquele momento que Beatriz estava me respondendo. Não com palavras, mas com uma sensação. Uma paz que eu não sentia há muito tempo. Voltei para casa com uma decisão tomada. Liguei para o doutor Maurício e disse que queria vender a casa de Jundiaí, que usaria o dinheiro para comprar um apartamento maior, num bairro bom, com espaço suficiente para receber visitas, e que o que sobrasse, eu guardaria. Para mim, para o meu futuro, para uma vida que finalmente seria minha. Ele perguntou se eu tinha certeza. Disse que sim. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza absoluta do que queria. Quando desliguei, olhei ao redor daquela kitnet que tinha sido meu refúgio por semanas. Era pequena, apertada, escura, mas tinha me ensinado algo importante, que eu não precisava de muito para sobreviver, que eu era mais forte do que imaginava, e que, às vezes, perder tudo é o primeiro passo para encontrar o que realmente importa. Dona Carmen apareceu naquela tarde, como sempre fazia. Quando contei sobre minha decisão de vender a casa e comprar um apartamento novo, ela abriu um sorriso enorme. Disse que estava orgulhosa de mim, que eu estava fazendo a coisa certa, que merecia ter um lugar digno para viver depois de tudo que tinha passado. Perguntou se eu ia procurar algo em Campinas mesmo ou se pensava em mudar de cidade. Respondi que ficaria ali. Campinas era minha casa, onde tinha criado Beatriz, onde estavam enterrados meus pais e minha filha. Não ia fugir da minha própria vida. Ela concordou e disse que ia me ajudar a procurar. Que conhecia corretores bons, que sabia de bairros tranquilos com prédios seguros para pessoas da nossa idade. Aceitei a ajuda, agradecida. Dona Carmen tinha sido minha rocha durante toda aquela tempestade. Sem ela, eu não sei se teria conseguido. Naquela noite, antes de dormir, peguei a caixa com as coisas importantes de novo. Tirei a aliança da minha mãe, os porta-retratos de Beatriz, os poucos documentos que eu tinha trazido. E no fundo da caixa, encontrei algo que tinha esquecido que estava ali. Uma carta que Beatriz tinha me escrito anos antes, num Dia das Mães. A letra redonda e caprichada, as palavras cheias de amor. Li a carta inteira, deixando as lágrimas caírem livres. Ela falava sobre como eu tinha sido sua heroína, como tinha me admirado a vida inteira, como esperava um dia ser metade da mãe que eu tinha sido. No final, tinha uma frase que me fez parar. Mãe, você me ensinou que amar não significa se anular. Que cuidar dos outros não pode ser desculpa para esquecer de si mesma.
Obrigada por ser forte, mesmo quando o mundo tentou te derrubar. Beatriz sabia. Mesmo antes de tudo isso acontecer, ela sabia que eu tinha essa tendência de me sacrificar demais, de me doar até não sobrar nada. E tinha tentado me alertar, do jeito dela, com palavras de amor disfarçadas de elogio. Guardei a carta junto com a aliança. Eram meus tesouros agora. Provas de que eu tinha sido amada de verdade, por pessoas que sabiam o meu valor, mesmo quando eu mesma esquecia. Eu tinha perdido minha casa, minha neta, minha posição na família, mas tinha encontrado algo que valia mais. Tinha encontrado o meu valor, minha voz, minha dignidade. E isso ninguém mais ia tirar de mim. 3 anos. Parece muito tempo quando a gente olha para frente, mas quando olha para trás, passa num piscar de olhos. 3 anos desde aquela ligação que mudou tudo. 3 anos desde que encontrei minhas certezas espalhadas pelo chão, junto com as caixas de uma mudança que nunca aconteceu. 3 anos desde que descobri que a mulher mais forte que eu conhecia estava escondida dentro de mim o tempo todo. Hoje é sábado. Estou sentada na varanda do meu apartamento, o mesmo que mencionei no começo dessa história, com uma xícara de café na mão e a Serra do Japi se tingindo de laranja na minha frente. O sol está se pondo, como faz todo dia, indiferente às dores e alegrias de quem assiste. Mas eu não sou mais indiferente. Aprendi a prestar atenção nos pequenos momentos. A agradecer por cada manhã que acordo com saúde, por cada tarde que posso sentar aqui e simplesmente existir. O apartamento não é grande, mas é meu. 2 quartos, sala espaçosa, cozinha onde finalmente posso cozinhar as receitas que aprendi com minha mãe. Comprei com o dinheiro da venda da casa de Jundiaí, aquela mesma casa onde minha neta achou que podia me substituir. Dr. Maurício cuidou de toda a papelada. A venda foi rápida, o preço foi justo e pela primeira vez na vida eu gastei dinheiro comigo mesma sem culpa. Dona Carmen me ajudou a escolher os móveis. Passamos tardes inteiras em lojas, discutindo cores de sofá e tamanhos de mesa, rindo de coisas bobas. Ela disse que nunca tinha me visto tão leve. E eu respondi que era porque, pela primeira vez em décadas, eu não estava carregando o peso de expectativas que não eram minhas. Mudei para cá 6 meses depois de tudo acontecer. O apartamento ainda cheirava a tinta fresca quando trouxe minhas caixas. Mas dessa vez, eu sabia exatamente para onde estava indo. Dessa vez, era escolha minha. A primeira coisa que fiz foi pendurar as fotos de Beatriz na parede da sala. Minha filha me olhando de vários momentos da vida. Criança, adolescente, formatura, casamento, segurando Isabela bebê no colo. Às vezes paro na frente dessas fotos e converso com ela. Conto como foi meu dia. E mesmo no silêncio, eu sinto que ela está orgulhosa de mim. A carta que ela me escreveu naquele Dia das Mães está emoldurada no meu quarto, junto com a aliança da minha mãe. Toda manhã, quando acordo, olho para aquelas palavras e lembro quem eu sou. Que amar não significa se anular. Beatriz me ensinou isso em vida e continua me ensinando. A aliança eu ainda tenho, guardada numa caixinha de veludo, esperando o momento certo. Durante muito tempo, achei que não daria para ninguém, que ficaria comigo até o fim, já que a pessoa para quem eu tinha reservado não merecia mais. Mas a vida, como sempre, tem seus próprios planos. Isabela e eu levamos quase 1 ano para voltar a nos falar direito. Não foi fácil, não foi rápido. E definitivamente não foi como antes. Depois da mudança deles, ficamos meses sem contato. Ela respeitou meu espaço, como tinha prometido, e eu usei esse tempo para me reconstruir. Para entender o que eu queria da vida, o que eu estava disposta a aceitar e o que nunca mais toleraria. O primeiro contato veio através de uma foto. Isabela me mandou pelo celular, sem texto, sem explicação. Era a imagem de um bebê recém-nascido, enrolado numa manta azul clara, dormindo com aquela paz que só os recém-nascidos têm. Meu coração apertou quando vi. Era meu bisneto. O bebê que ela estava esperando quando tudo desmoronou. Fiquei olhando para aquela foto por horas. Um menino. Mais um menino na família. E eu não tinha estado lá quando ele nasceu. Não tinha segurado ele nos braços. Não tinha dado boas-vindas a mais uma geração. Por escolha. Minha escolha. E mesmo sabendo que tinha sido a decisão certa, doeu. Respondi apenas com uma palavra. Lindo. Não perguntei o nome.
Não perguntei como tinha sido o parto. Não abri portas que eu ainda não estava pronta para atravessar. Isabela também não insistiu. Apenas mandou um coração em resposta e ficamos nisso por mais alguns meses. Foi Dona Carmen quem me convenceu a dar o próximo passo. Ela disse que eu tinha provado meu ponto, que tinha mostrado meu valor, mas que agora precisava decidir se queria passar o resto da vida sozinha ou se estava disposta a construir algo novo. Não voltar ao que era antes, porque isso seria impossível. Mas criar uma relação diferente, baseada em respeito mútuo, não em obrigação. Pensei muito antes de ligar para Isabela. Ensaiei o que ia dizer. Imaginei todas as respostas possíveis. Preparei meu coração para qualquer resultado. Quando finalmente disquei o número, minhas mãos tremiam. Mas minha voz, quando ela atendeu, saiu firme. Perguntei se ela queria tomar um café comigo. Aqui, no meu apartamento. Só nós duas, sem Rodrigo, sem crianças. Para conversar como duas adultas, sem gritos, sem lágrimas, sem acusações. Ela aceitou na mesma hora. A voz embargada de emoção contida. Isabela apareceu num domingo de manhã, quase um ano depois da última vez que nos vimos. Estava diferente. Mais magra, mais cansada, mas também mais madura. Tinha algo nos olhos dela que não existia antes. Uma profundidade que só vem quando a vida te obriga a crescer na marra. Servi café, ofereci bolo e ficamos em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio constrangido. Era o silêncio de quem tem muito a dizer e não sabe por onde começar. Foi ela quem falou primeiro. Pediu desculpas, não do jeito desesperado de antes, cheio de lágrimas e promessas vazias. Foi um pedido calmo, pensado, de quem realmente entendeu o que fez. Disse que passou meses revivendo cada momento, cada decisão, cada palavra, que acordava de madrugada com vergonha de si mesma, que olhava para os filhos e se perguntava que exemplo estava dando. Escutei tudo sem interromper. Quando ela terminou, respirei fundo e disse o que eu também precisava dizer, que a perdoava. Não porque o que ela fez estava certo, mas porque carregar aquela mágoa estava me fazendo mal. Que perdoar não significava esquecer, não significava fingir que nada aconteceu. Significava apenas que eu estava escolhendo seguir em frente, com ou sem ela na minha vida. Isabela chorou. Dessa vez em silêncio, as lágrimas escorrendo sem drama, sem pedidos. Eu também chorei. Choramos juntas, cada uma do seu lado da mesa, lavando feridas que a gente achava que nunca iam cicatrizar. Naquele dia, não resolvemos tudo. Não era para resolver. Era só para começar. Nos meses seguintes, fomos nos reaproximando devagar. Primeiro só mensagens, depois ligações curtas, depois visitas espaçadas. Isabela nunca mais me tratou como tratava antes. Nunca mais me viu como a avó que resolvia tudo, que dizia sim para tudo, que existia para servir. Me via como Marlene, uma mulher com vontades próprias, limites claros e dignidade que não estava à venda. Os bisnetos foram a parte mais difícil e mais bonita desse processo. Pedro, que agora tem 6 anos, demorou para entender por que a Bisa tinha sumido. Isabela me contou que ele perguntava por mim toda semana, que desenhava a nossa casa antiga e me colocava no desenho. Quando finalmente nos vimos de novo, ele correu para o meu colo e não quis sair. Ficou grudado em mim a tarde inteira, como se tivesse medo de que eu fosse sumir de novo. Manuela, com 4 anos, não lembrava muito de antes. Para ela, eu era quase uma pessoa nova. Tivemos que construir nossa relação do zero, o que de certa forma foi mais fácil. Não tinha expectativas quebradas, não tinha mágoas acumuladas. Só uma bisavó e uma bisneta se conhecendo aos poucos. E o bebê, o menino da foto. Isabela deu o nome de Davi. Davi Beatriz, com o nome da minha filha no meio. Quando ela me contou, não consegui falar nada. Só chorei. Era a forma dela de honrar a mãe que tinha perdido, de manter Beatriz viva de alguma maneira. E era também, eu sabia, um pedido silencioso de perdão. Conheci Davi quando ele tinha 8 meses. Isabela trouxe ele aqui no apartamento junto com Pedro e Manuela. Foi a primeira vez que a casa ficou cheia de barulho de criança, de risada, de bagunça. E eu, que tinha passado tanto tempo no silêncio, descobri que ainda gostava daquele caos, que ainda tinha espaço no meu coração para mais amor. Davi tem 2 anos agora.
É a cara da mãe, com os olhos escuros do pai. Corre pela minha sala toda vez que vem me visitar, derruba coisas, faz bagunça, e eu deixo. Porque aprendi que algumas bagunças valem a pena. Rodrigo e eu nunca voltamos a ter uma relação próxima. Ele vem nas visitas, cumprimenta educadamente, mas mantém distância. Acho que ainda guarda ressentimento pelo que aconteceu. Ou talvez tenha vergonha. Não sei, e sinceramente não me importo mais. Minha relação é com meus bisnetos e, aos poucos, com minha neta. O resto é detalhe. Dona Neuza, pelo que soube, continua em Sorocaba. Nunca mais apareceu, nunca mais foi mencionada. É como se ela tivesse sido um furacão que passou, destruiu o que podia e foi embora. A casa que ela tanto quis dominar foi vendida, e o dinheiro me deu essa varanda com vista para o pôr do sol. No fim, quem ganhou fui eu. A aliança da minha mãe ainda está guardada. Mas agora eu sei para quem vou dar, não para Isabela. Essa ponte já foi atravessada de outro jeito. Vou guardar para Manuela. Um dia, quando ela for mais velha, vou sentar com ela e contar a história da bisavó dela, da tataravó, das mulheres que vieram antes. Vou contar sobre amor, sobre força, sobre saber a hora de ficar e a hora de ir embora. E vou entregar aquela aliança como um símbolo de tudo isso. Uma herança que vai além do ouro. Uma herança de dignidade. Hoje, aos 72 anos, posso dizer que estou em paz. Não é uma paz perfeita, daquelas de filme, onde todo mundo se abraça e vive feliz para sempre. É uma paz real, construída com cicatrizes, com escolhas difíceis, com limites que precisaram ser impostos na dor. Uma paz que veio quando eu finalmente entendi que meu valor não depende de quem me aceita, que eu não preciso da aprovação de ninguém para existir, que ser avó, ser mãe, ser mulher, não significa ser invisível. Isabela me visita uma vez por mês agora. Às vezes mais, quando dá. Traz as crianças, toma café, me conta da vida. Nossa relação não é como era antes, e nunca mais vai ser. Mas talvez seja melhor assim. Antes era baseada em dependência. Agora é baseada em respeito. Antes eu era a avó que dizia sim para tudo. Agora sou a avó que diz sim quando quer, não quando precisa. E isso, no fim das contas, faz toda a diferença. Quando olho para trás, para tudo que aconteceu, não sinto raiva. Não sinto arrependimento. Sinto gratidão. Gratidão por ter tido forças para me levantar quando o chão sumiu. Gratidão por ter encontrado Dona Carmen no momento certo. Gratidão por ter descoberto, aos 69 anos, que nunca é tarde para se escolher. Minha filha Beatriz me ensinou muita coisa enquanto estava viva. Mas a lição mais importante ela me deu depois de partir. Na carta, nas palavras que ela deixou. Ela disse que eu era sua heroína. E por muito tempo eu não entendi por quê. Eu não me sentia heroína. Me sentia apenas uma mulher fazendo o que precisava ser feito. Mas agora eu entendo. Heroína não é quem nunca cai. É quem levanta toda vez que a vida derruba. É quem encontra forças quando parece que não sobrou nenhuma. É quem escolhe a si mesma, mesmo quando o mundo inteiro diz que isso é egoísmo. Eu me escolhi. E essa foi a decisão mais corajosa da minha vida. O sol está quase sumindo atrás da serra agora. O céu está pintado de laranja, rosa, roxo. É o mesmo pôr do sol de sempre, mas hoje parece diferente. Mais bonito, mais significativo. Talvez porque eu finalmente tenha tempo para olhar. Talvez porque eu finalmente tenha paz para apreciar. Termino meu café, levanto da cadeira e entro no apartamento. Na parede, Beatriz me olha sorrindo de uma das fotos. No quarto, a carta dela espera para ser lida amanhã de manhã, como faço todo dia. Na caixinha de veludo, a aliança da minha mãe guarda histórias de mulheres fortes que vieram antes de mim. E eu, Marlene Aparecida Duarte, aos 72 anos, finalmente sei quem eu sou. Não sou a mãe do fulano. Não sou a avó do ciclano. Não sou a mulher que alguém abandonou. Sou Marlene, uma mulher que sobreviveu, que se reconstruiu, que aprendeu a se amar. E isso é mais do que suficiente. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.